Nessa noite eu quero entrar em mais uma das palavras de Jesus no Sermão do Monte. Se você está aqui pela primeira vez ou se você não tem acompanhado toda essa série, eu peço a você que vá até o nosso canal do YouTube e você procure estudar, assistir essa série, para que você possa entender por que Jesus falou isso, o porquê Jesus colocou isso, o porquê Jesus reúne os seus discípulos, os apóstolos e a multidão, e ele disse: se vocês querem me seguir, há um estilo de vida que vocês precisam gerar em vocês. Está puxando um pouco de microfonia aqui. E nesses últimos dias nós temos chamado uma igreja que quer seguir a Jesus. Eu entendo que quando a pastora Nani perguntou quantas pessoas estão nos visitando, quando você foi convidado para estar nesse lugar, não te falaram que era um clube, nem uma reunião social. Se você está aqui, é porque você queria ouvir uma palavra de Jesus para a sua vida. E nessa noite, por ser um culto de Santa Ceia, o que Jesus nos chama no Sermão do Monte, nesse momento, é para olhar profundamente para o nosso coração. E Ele dá um chacoalhão e de uma certa forma até uma chamada de atenção. É como se Ele estivesse dizendo: se você quer viver uma vida feliz, se você quiser andar segundo o meu propósito para a sua vida, há um estilo de vida que você precisa abrir mão de tantas coisas, abraçar outras, rejeitar outras, porque tudo que eu tenho para você é porque eu quero que você seja feliz. Buscar caminhar no estilo de vida do Sermão do Monte, descrito em Mateus 5, 6 e 7, leva a desafios nos relacionamentos que farão com que hajam mudanças, algumas positivas e algumas negativas na tua jornada. Quando a gente abraça o estilo de vida ensinado no Sermão do Monte, a gente pensa que tudo vai melhorar, mas algumas coisas às vezes nos tiram da zona de conforto. Algumas coisas às vezes mexem com a gente e a gente acha que não vai dar conta de viver aquele estilo de vida, e a gente pensa: é muito pesado. E eu quero dizer para você, é ao contrário. Quando você abraça o estilo de vida do Sermão do Monte, vem uma alegria em você, e algumas cargas que você estava carregando por muito tempo, elas são liberadas, e você toma o jugo de Jesus. E Ele disse: saibam que o meu jugo é suave e leve. Porque o jugo de Jesus, o jugo era aquilo que colocava no pescoço do animal para fazer dois andarem juntos. O jugo de Jesus, que Ele coloca no seu pescoço, Ele está dizendo: sabe o que eu quero fazer com você? Eu quero lançar fora as tuas cargas, e eu quero que você ande comigo para onde eu for. E isso, nesse estilo de vida, sim ou sim, fará com que você mude algumas coisas, inclusive nos seus relacionamentos. É por isso que quando nós entrarmos hoje no tema dessa mensagem, que é julgar o próximo, o espírito de julgamento em nós, você vai entender que novos relacionamentos, eles serão estabelecidos, e outros antigos serão mudados, alguns para melhorar e outros para não melhorar. Às vezes alguns relacionamentos vão mudar tão radicalmente, se você quer abraçar esse estilo de vida. Alguns na jornada vão desistir de seguir o modelo do Sermão do Monte por uma coisa apenas: por medo de ser julgado pelos outros. Viver assim é muito radical, pastor. Andar desse jeito é muito religioso. Viver assim vai fazer com que meus amigos não me achem o cara legal, o cara que sempre foi a sensação. Viver esse estilo de vida, pastor, vai ter que mudar muita coisa em mim. E algumas pessoas, por medo do julgamento, não vão abraçar o estilo de vida do Sermão do Monte. E lá na frente, não é a mensagem de hoje, mas no próprio Sermão do Monte, Jesus diz: saibam de uma coisa, o caminho que leva à perdição, ele é bem largo, e o caminho que leva à salvação, ele é estreito.
E Jesus então está nos mostrando como nós precisamos ser livres do espírito de julgamento. Quando você decide buscar esse estilo de vida para ser como Jesus, primeiro, livre do julgamento com os outros, livre do espírito de julgamento em relação a julgar o próximo, mas também livre do espírito de julgamento, de ter medo que os outros te julguem, para o novo posicionamento que você está tomando. Alguns jovens têm medo de abraçar o estilo de vida do Sermão do Monte, porque os seus amigos vão rir dele, vão tirar sarro dele. O Murilo estava me contando que na escola dele, um amigo chegou para ele, e eles estavam conversando sobre profissão, e eles perguntaram: Murilo, o que teu pai faz? Ah, meu pai é pastor. Ah, é pastor de qual igreja? Da Vida Plena, aquela igreja grande lá. Daí disse que um amigo do lado gritou para ele meio assim, mas, não, daí o amigo continuou perguntando, tá, mas como que teu pai ganha dinheiro? Então, meu pai é pastor, ele serve uma igreja, eles pagam o salário dele. E daí disse que o amigo do lado gritou bem assim: o pai do Murilo é daqueles pastores que roubam, por isso que ele tem de... O Murilo disse que ficou quieto, tal, não respondeu, ele voltou para casa. E eu disse para o Murilo: Murilo, sabe o que você deve fazer a próxima vez que falarem assim: ah, teu pai é daquele pastor que rouba? Eu disse para ele: pergunta qual que é a profissão do amigo que está dizendo isso. Ah, meu pai é médico. Ele disse assim: ah, teu pai é daqueles médicos igual aquele que abusava das mulheres? Ah, meu pai é político. Ah, teu pai é político daqueles que são corruptos? Ah, teu pai é advogado. Ah, teu pai é advogado igual aqueles que são mentirosos e ladrões? Em cada profissão tem gente que não presta, Murilo, como tem pastor por aí que deve não prestar, deve ter pastor que rouba. Nunca tenha vergonha de quem você é. Ninguém pode te julgar por quem você é e pelo pai que você tem. Quando nós abraçamos o estilo de vida de Jesus, nós não podemos ter medo de levantar a bandeira da santidade, a bandeira do não divórcio, a bandeira do eu não adultero, a bandeira do eu não transo antes do casamento aos jovens, a bandeira do eu não bebo mais, eu não fumo mais. Antes da cruz eu era uma pessoa, mas depois da cruz eu sou outra pessoa. Antes da cruz eu falava palavrão, mas depois de abraçar o sermão do monte, o estilo de vida, eu não falo mais palavrão. Antes da cruz eu usava um estilo de roupa, agora eu não uso mais, porque eu tenho ordem e decência dentro de mim. Mudou o meu estilo de vida. E Jesus então está nos chamando: se você quer entrar no estilo de vida do Sermão do Monte, julgamento virá. Mas também saiba de uma coisa: você vai precisar ficar livre do julgamento. Nós somos tentados tanto em julgar os outros, quando os outros nos julgam, em a gente manter um posicionamento de forma dura, agressiva e carnal. Quando eu falei isso para o Murilo, eu falei: responda assim. E quando alguém falar, fale na mesma medida. A Naine disse assim: ah, e a outra face você não ensina a dar. Existe uma questão que eu vou ensinar para vocês, que foi até uma revelação para mim nesses dias. Existe um julgamento que é pernicioso, maligno, destruidor. E existe uma forma de nós julgarmos segundo o padrão da palavra de Deus. E hoje eu não quero apenas pregar, eu quero trazer um ensino bíblico para vocês. Jesus, no Sermão do Monte, nos ensina como responder àqueles que pensam diferente de nós, da maneira correta. Vamos para o Sermão do Monte, Mateus capítulo 7, versículo 1 em diante. Não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da trave ou da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, diga comigo, irmão. Jesus está falando como devem ser os relacionamentos numa família da fé. Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga ou uma trave no seu?
E ele dá um elogio, ele diz: hipócrita, tire primeiro, e olha isso, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Ele não está dizendo que a gente não pode tirar o cisco do olho do nosso irmão. Ele está dizendo que a gente primeiro precisa tirar a trave do nosso olho. Então Jesus continua dizendo: não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem as suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes a pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os cães, os despedaçarão. Jesus está chamando os seus, está dizendo: gente, eu quero falar uma coisa para vocês. Quando vocês decidirem andar segundo o padrão do Evangelho, segundo o padrão da santidade, crescer, abraçar a cruz, me seguir, abandonar o seu passado, viver um estilo de vida que me represente nessa terra, porque vocês são os meus embaixadores nessa terra, porque se eles olharem para vocês e não me verem, eles não verão o Pai. Jesus está dizendo: se eles olharem para vocês e eles verem a religião, eles vão se afastar do Pai. Por isso, se vocês abraçam um estilo de vida de santidade e estão desenvolvendo um estilo de vida de santidade, eles verão a minha vida em vocês e eles amarão o Pai, porque há amor no Pai, não há julgamento no Pai. Saibam de uma coisa: não julguem. Jesus estava dizendo para pessoas que se assentam no trono de julgamento, e elas começam a apontar o dedo e ver o erro na vida das pessoas, e elas começam a medir as pessoas, e Jesus está dizendo: toda vez que você se assentar como juiz no tribunal, e você ficar julgando o próximo, saiba de uma coisa: você será julgado na mesma medida, porque a mesma medida que você julgar, julgarão você. A régua que você medir o próximo, medirão você. Jesus está chamando a atenção para nós, dizendo: cuidem com a forma com que vocês olham o próximo, como vocês julgam as pessoas que estão mais próximos de vocês. Então Jesus coloca 4 coisas aqui nesse texto que é importante. Primeiro ele diz: há uma viga nos olhos de vocês. Por que vocês prestam atenção no cisco que está no olho do seu irmão e não vê a viga que está no seu? Primeira coisa que Jesus chama a atenção, ele diz: vocês não estão vendo as áreas que estão dentro do teu coração, de egoísmo, de orgulho, de espírito de manipulação, de soberba. Vocês não percebem que vocês têm coisas maiores para consertar na sua vida, e ao invés de você olhar para dentro de você, e todo o sermão do monte está pautado em olhar dentro, então Jesus diz: você, ao invés de olhar para você, abraçar a jornada de tratamento que eu tenho para a sua vida, em abandonar as coisas do seu passado, a soberba, o nariz empinado, o orgulho, a humilhação com o próximo, a ira, a grosseria, ao invés de você arrancar essa trave dos seus olhos, você fica colocando o dedo, querendo achar as minúcias, as coisas pequenas na vida do teu irmão. É impressionante, gente, como a gente é tão permissivo com a gente mesmo, e a gente é tão intolerante com os outros. O primeiro erro nós apontamos, a primeira falha nós espalhamos. Nós não engolimos sapos quando se trata dos outros, mas nós engolimos sapos que não passam em nossa garganta quando os erros são nossos. Nós abafamos as coisas quando nós erramos, mas nós humilhamos, nós expomos, nós falamos, nós até divulgamos no Facebook quando o erro é dos outros. É impressionante como nós somos peritos em ficar vendo o pequeno cisco. A trave fala de coisas que Deus precisa tratar em nós, que estão na nossa frente, que Deus conhece lá no profundo. O cisco
Está falando de coisas que muitas vezes são muito menores na vida do nosso irmão. Primeiro, porque ele não está na mesma jornada que nós. Primeiro, porque ele não tem o conhecimento que nós temos. Segundo, porque Jesus está ensinando, cuidado, para você ficar julgando motivações, quando eu peço para você julgar os frutos. E nós somos peritos em olhar para as pessoas. Então Jesus aponta para o cisco e ele diz: o cisco, em outras palavras, é aquilo que pessoas que estão na nossa frente, estão nos nossos relacionamentos, estão ainda vencendo, que são muito menores do que aquilo que nós já deveríamos ter vencido. E nós olhamos para aquilo, e nós fazemos aquilo coisas grandes. Nós fazemos um forrodobó, já ouviram essa expressão? Nós fazemos um reteté, nós fazemos uma brigaria, mas olha, briga em cima de briga por conta do cisco na vida dos outros. Tem gente tão intolerante, sentado num trono de julgamento. Esse não é o estilo de vida de Jesus. E Jesus ainda diz: hipócrita. Jesus chama, e ele está falando para os discípulos, para os apóstolos e para a multidão. Ele está dizendo: quem faz isso é um hipócrita. Não tem sinceridade, é um duas caras. Ele é uma coisa aqui na frente dos outros, ele coloca uma capa de santidade, uma máscara do santarrão. Ele é a pessoa que parece que não erra, mas dentro ele está cheio de áreas para ser trabalhado. O hipócrita, ele sempre está julgando o próximo. O hipócrita, ele está sempre colocando a mão e os olhos no cisco do próximo. E dele aponta para uma outra coisa que você leu aqui. Ele diz: primeiro. Ele não diz que nós não podemos julgar. Ele diz que se nós formos avaliar, primeiro, nós precisamos tirar a viga dos nossos olhos. Como assim, pastor? Jesus começa o texto dizendo: não julgueis para que não sejam julgados. Por isso, nós precisamos entender o Sermão do Monte completo. Eu tenho ensinado e eu não vou voltar naquilo que eu ensinei. Mas hoje eu quero abrir as Escrituras para mostrar para vocês como nós podemos julgar com equidade. Julgar da forma correta. E Jesus então está dizendo: primeiro, tire a trava dos seus olhos. Ou seja, primeiro, tire as coisas que impedem você de ajudar aquele que tem o cisco. Primeiro, tire as coisas que quando você vai julgar, ao invés de você ajudar, você vai acabar humilhando e expondo. Se você tirar a trave, se você tratar, se você abraçar o processo de tratamento em Deus, você pode sim ajudar aquele que está passando pelo processo que você já passou. Por isso, queridos, um casamento que enfrentou um adultério e houve perdão, tem condições de tirar o cisco daquele casal que está passando por isso. Por isso, uma pessoa que foi bêbada, uma pessoa que foi drogada, que teve uma trava das drogas nos seus olhos, quando ele tirou essa trave, ele pode ajudar a tirar o cisco do olho do irmão. Por isso, quando alguém falava palavrão e não fala mais, e um irmão que está vindo e ele ainda está com o filho da fruta na sua boca, ainda ele está com palavrões nos seus lábios, ele pode dizer: irmão, isso não é próprio dos cristãos. Esse tipo de linguagem não é própria daqueles que amam a Cristo. Porque eu já falei palavrão e isso não faz mais parte de mim, e agora eu quero te ajudar. Por isso há um cisco nos seus olhos, e ele chega amorosamente para confrontar o irmão. Mas quem não tira o cisco dos seus olhos, ele é tirano. Ele é tirano com os filhos, ele é tirano com a esposa, ela é tirana com o marido. Quando eu preguei para vocês sobre os pacificadores, eu disse: pacificador não é aquele que engole tudo, não é aquele que diz sim para tudo, lembra? O pacificador não é aquele que joga sujeira para debaixo do tapete porque não quer tratar da situação. O pacificador é aquele que confronta, porque ele sabe que se ele não confronta agora, a guerra vai ser lá na frente. Não é paz a todo custo. E Jesus nos ensina isso. Jesus nos leva essa jornada.
Jesus nos diz: primeiro tire a trave dos seus olhos, e então você pode tirar a trave, o cisco do olho do seu irmão. E ele continua dizendo assim: não deem, no versículo 6 de Mateus 7, ele diz: não deem o que é sagrado aos cães, e nem atirem suas pérolas aos porcos, caso contrário, os porcos pisarão e os cães vão despedaçar. Então Jesus está mostrando dois tipos de pessoas aqui. Há uma forma que você precisa tratar os irmãos. Os irmãos você precisa tratar de um jeito. Agora tem pessoas que estão representando os cães, é ele que está dizendo isso. Ele está dizendo, ele não está falando de animal aqui, ele está falando de pessoas. Ele está dizendo, tem pessoas que quando o evangelho entrar em você e você quiser pregar o evangelho para elas, pérolas representam aquilo que é santo e perfeito. E a palavra de Deus é santa e perfeita. Quando você quer entregar a palavra para algumas pessoas, elas pisam nessas palavras. E ela diz, quando elas começarem a pisar na palavra, não entregue pérolas aos porcos. Por isso que Jesus ensina que muitas vezes o nosso testemunho precisa ser em silêncio e não na pregação da palavra, com o bom testemunho que você tem. Porque algumas vezes você vai no estilo novo de vida querer convencer a pessoa a vir para ele, e você vai estar dando pérolas aos porcos. E algumas pessoas representam os cachorros. Os cachorros, eles despedaçam, eles arrancam um pedaço. E ele está dizendo, tem pessoas que quando você vai entregar o evangelho, elas vão despedaçar a sua alma. Tem pessoas, quando você abraçar esse novo estilo de vida, elas vão despedaçar o seu coração, e elas vão até mesmo te julgar por esse novo estilo de vida. Querido, Jesus, ele não conta histórias de fadas para nós, dizendo que tudo será perfeito. Jesus, ele diz: vocês enfrentarão humilhação, vão levar vocês à praça pública, pessoas vão humilhar vocês, mas se vocês estiverem fazendo isso por amor ao meu nome, eu darei justa recompensa a vocês. Muitas pessoas, quando encontram o evangelho, encontram tanta oposição. E Jesus então começa a ensinar: avalie a sua vida, não seja hipócrita, cuidado em olhar mais o cisco do que a trave. Por isso ele diz, existe uma forma de julgamento correto. Em João, Jesus está dizendo, João capítulo 7, versículo 24, diz: não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Quem tira a trave do seu olho, ele pode chamar alguém e dizer: irmão, você está percebendo que você está numa área fraca? Você está percebendo que você está equivocado? Você está percebendo que algo não está bem? Queridos, foi duro para mim. Eu estava pregando numa igreja esses dias, numa conferência de homens, e no meio da adoração eu estava adorando ao Senhor, e de repente no meio da conferência de homens veio uma imagem na minha cabeça. Eu disse: ah não, Deus. E ele me mostrou um ramalhete de flores, bem bonito, que era entregue para uma mulher. E esse ramalhete de flores, quando a pessoa sentia o cheiro, essas flores eram de um caixão de defunto, e o cheiro era de morte. Daí eu vi uma outra caixinha. Essa caixinha era uma caixinha de joias, mas dentro tinha uma tripa de porco. E essa pessoa abria, e o Senhor falou comigo: tem um homem aqui, que ele está frequentando esse lugar, mas ele está dando aquilo que é para a esposa dele, para alguém que está fora da aliança, e isso parece bom, mas é cheiro de morte. E ele está pegando a aliança, porta-joias é a aliança, ele está pegando essa aliança, e ele está fazendo uma porcaria com isso, uma lavagem com isso. E eu fiz o quê? Eu disse: ai Deus, não deixa eu fazer isso numa conferência de homens. Que bela coisa é começar uma conferência: boa noite gente, tem alguém aqui que está adulterando, e eu quero dizer para você. E eu falei para o Senhor: Senhor, não faz isso comigo, você vai precisar fazer. Eu pego a palavra e eu disse: gente, muito obrigado pelo convite, estou feliz de estar por aqui. Nós tínhamos 2 irmãos que estavam lá comigo, estou muito feliz, mas tem alguém no nosso meio que o Senhor pediu para falar sobre isso. Se você é essa pessoa, eu não vou pedir para você se colocar em pé, mas eu vou pedir para que você no final do culto chegue e fale com o seu pastor.
Porque um espírito de morte está te rondando e um espírito de sujeira está te rondando. É julgamento correto. Não há adultério na minha vida, eu posso confrontar o adultério. Eu sou até usado por Deus para confrontar. Você vai ser usado por Deus na trave que não está nos seus olhos, com amor, com cuidado, com generosidade, no padrão da palavra de Deus. E no final da reunião, chegou esse homem e falou: pastor, eu preciso conversar com você sobre aquele assunto. O pastor disse: nós conversamos depois, que eu vou levar o pastor para comer uma pizza. Quando você tira a trave dos seus olhos, você não tem ideia o quanto você vai ser usado para tirar o cisco do olho do seu irmão, mas ter julgamento correto, não por aparência. Tem gente que olha para o próximo e pela aparência ele julga soberbo, olha a roupa, metido, olha aqui, metida besta, olha, ele avalia os outros pelo exterior, e Jesus está dizendo: não avalie, não julgue pela aparência, julgue de uma forma reta, julgue de uma forma justa. Então Jesus nos ensina primeiro como julgar os irmãos da fé. Ele diz: não julgue pelas motivações. Você nunca pode avaliar alguém pelas motivações dela. Você nunca pode julgar alguém e condenar motivações, porque você não conhece o coração daquela pessoa. Mas os frutos você pode julgar. Vamos para Mateus, no Sermão do Monte. Em Mateus capítulo 7, versículo 16, Jesus ensina isso. Jesus ensina no capítulo 7, versículo 16, e ele diz assim, ele diz: vocês os reconhecerão pelos seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos, mas a árvore ruim dá frutos. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim, essa também não pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Jesus está dizendo: você pode olhar para o fruto, porque o fruto vai dizer quem a pessoa é, não as motivações, o fruto. É por isso, queridos, que na vida em Cristo, os nossos frutos, ou eles são bons, ou eles são ruins e são lançados no fogo. É por isso que precisa ter um trabalhar em nossa vida. Quando um casal chega para Cristo, ele precisa trabalhar o seu casamento, e a gente olha para aquele homem que antes agia de uma forma, agora não age mais. A gente olha para aquele filho que era rebelde, era desonroso com os pais. Na nova vida em Cristo, os frutos são bons. Por isso que a linguagem muda, a forma de vestir muda, a forma de olhar para as finanças mudam. Por isso, quando nós nos posicionamos em Cristo, coisas mudam, porque o fruto ruim, ele é lançado fora e nós começamos a dar frutos bons. Então, sim, nós somos avaliados pelos frutos que nós damos. Sim, as pessoas vão olhar para nós pelos frutos que nós damos. Sim, as pessoas vão, no nosso trabalho, pensar: esse é um bom cristão ou esse é um cara de fachada. Sim, essa pessoa ama a família porque ele dá frutos bons. Não adianta, queridos. O Sermão do Monte está chacoalhando a igreja a viver uma vida fora de hipocrisia, fora de aparência, e uma vida que está trabalhando para ser igual a Cristo. E Jesus continua dizendo, ele diz: sim, quando alguém no meio de vocês cometer pecados e não se arrepender, vocês podem chamá-los. Se não há nada que desqualifique vocês, agora tomem cuidado, porque tem muita gente com uma baita trava no seu olho. E sabe por que a igreja é machucada? Sabe por que pessoas chegam na igreja e elas vão embora? Sabe por que alguém que peca dentro de uma igreja, ela percebe que não há amor naquela igreja, as pessoas expulsam ela? Na forma que nós tratamos aqueles que erram. Porque quem tem uma trave vai tratar aquele que erra, ele é duro, ele é grosseiro, ele é intolerante. Mas aquele que tirou a trave dos seus olhos e vai tratar um pecado, e essa pessoa se arrepende quando é confrontada, ele trata com amor, ele trata com zelo, e ele trata da forma bíblica. Eu já vi muita gente indo embora da igreja porque errou,
E na hora do confronto, as pessoas, ao invés de ajudá-lo a crescer, a carregar as cargas dele, sabe o que as pessoas fizeram? Elas humilharam e elas foram embora, e muitos se perderam no caminho. Ninguém precisa de mais alguém para falar do seu erro, mas ele precisa de pessoas que tiraram a trave para confrontar e dizer: você está errado, se arrependa, pare de cheirar essas flores, pare de pegar essa tripa que está dentro dessa caixinha, pare de dar aquilo que é santo para aquilo que é profano, pare de dar aquilo que é puro para aquilo que é impuro, pare de dar os seus olhos para aquilo que está contaminando a sua alma. Cuidado para você não se perder. Então Deus está o tempo todo nos cercando de amor, mas o cercar de amor não quer dizer que Ele não vai nos confrontar, queridos, não quer dizer que Ele não vai nos chacoalhar. Então Jesus ensina: façam da forma correta. Em Mateus capítulo 18, versículo 15, Ele ensina como fazer isso da forma correta, e eu espero que você guarde isso no teu coração, porque Ele diz assim: digo a verdade, versículo 15, perdão, estava lendo o versículo 18, capítulo 18, versículo 15: se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, diga comigo, e a sós, mostre-lhe o erro. Esse é o julgamento correto. Se o teu irmão pecar, vá a sós, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Lembra que Jesus está dizendo sobre tire o cisco do olho do seu irmão. Jesus aqui está dizendo: se você for a sós com ele, ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. Agora, mas se ele não te ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. E se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. Ai, ai, ai. Pastor, isso é coisa da Bíblia, é coisa lá de Jesus, da época de Jesus, não é coisa para nós não. Conte à igreja, e se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão, trate-o. Nós estamos já no versículo 17. Se ele recusar, coloca para mim o texto lá. Se ele recusar a ouvi-los, conte à igreja, e se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Tem pessoas que não querem se arrepender, mas existe um padrão para aqueles que já tiraram a trave dos seus olhos de como tratar o irmão. Não é humilhando, mas a forma de tratar o irmão no confronto do erro, se ele não se arrepende, primeiro ponto, chama ele a sós. Irmão, você errou comigo, você está errando, você está falhando. E se ele não atender, chama 2 testemunhas. E se ele não ainda aceitar a repreensão, a Bíblia diz que deve se apresentar à igreja. Já pensou, gente, coisa bonita? Esse daqui, é claro que ele nem vai vir, esse daqui errou, adulterou, e nós estamos dizendo para vocês que esse, eu acho que talvez daria mais temor para algumas pessoas, né? Mas nós já tivemos muitos casos aqui, que nós confrontamos primeiro, a pessoa não recebeu a repreensão, chamamos 2 testemunhas, a pessoa não recebeu, foi o caso de adultério, e nós falamos: bom, você está decidindo manter nesse erro, nós vamos ter que fazer o que a Bíblia diz, apresentar para a igreja, porque era um casal muito influente aqui da casa. Ele decidiu abandonar o casamento com adultério. É óbvio que eu não ia trazer para o culto de domingo, eu nunca vou fazer isso, porque aqui é uma celebração onde nos reunimos amigos, visitantes, mas quanto mais você recebe, mais lhe é requerido. Eu chamei a liderança e eu tive que dizer: gente, eu estou usando o padrão da palavra de Deus e eu só posso usar a régua do padrão da palavra de Deus. Essa pessoa foi confrontada dessa forma, foi confrontada da segunda forma com 2 testemunhas, e agora ela não se arrependendo, a Bíblia diz que eu preciso passar para vocês, para que vocês saibam que a esposa está livre para reconstruir o casamento, já que ele abandonou o casamento e ele não quis se arrepender. O padrão da palavra de Deus, queridos, para um estilo de vida segundo Jesus, é para aqueles que abraçam o Evangelho. E o apóstolo Paulo, ele também faz isso. E ele ainda
é tão duro. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1 em diante, ele diz assim: já pensou, gente, se isso fosse sobre a gente, sobre a vida plena? Pensou que vergonha? Pode deixar lá. Vida plena, por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Já pensou que notícia boa sobre nós? Olha o que está dizendo, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo que estavam falando sobre Coríntios, sobre a igreja em Corinto. Ele está dizendo: por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade, gente, que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de um de vocês possuir a mulher do seu pai. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza, e olha que sério, e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Passou pelo processo de tratamento, não quis absorver o arrependimento. A palavra de Deus dá padrões para que isso aconteça. Pastor, é duro para uma mensagem de domingo isso. Eu só estou pregando o Sermão do Monte, queridos. Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito. Ele está mandando essa carta para a igreja, e ele diz: e já condenei aquele que fez isso como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome do nosso Senhor Jesus, no culto de domingo, ou numa célula, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, que pregou o Sermão do Monte, ele não disse isso, mas eu estou contextualizando. Entreguem esse homem a Satanás. Olha que sério. Entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Eu não tenho dúvidas que antes da destruição há muitos alertas. E eu quero dizer uma coisa para você que está aqui nessa noite: se você está quebrando a aliança do teu casamento, se você está no nível de promiscuidade, se você está de alguma forma em um pecado em que o Espírito Santo já falou com você, você tem ouvido dia após dia a mensagem do Evangelho, queridos, saiba de uma coisa: eu estou livre do dia do julgamento, da mensagem que eu estou entregando para você, porque muitas pessoas gostam de vir à igreja para ouvir uma mensagem de fé. A mensagem de fé pode aumentar a tua fé, mas a mensagem do Evangelho de Jesus vai te levar a um lugar muito mais longe, que vai te fazer permanecer num lugar de conquista em Deus. E se você está com alguma área na sua vida, eu estou te dando o primeiro alerta, em nome de Jesus: conserta a tua vida de erro. Conserta a tua casa, coloque em ordem, tire o orgulho, confesse para alguém e mude a tua jornada, porque Deus está te levando a um novo lugar. Então o apóstolo Paulo continua dizendo: o orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento das coisas velhas lá do seu passado. Você não é mais o mesmo, para que sejam massa nova, sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado por você. Receba o perdão dos seus pecados e viva uma vida segundo Jesus. Por isso, celebremos a festa, não com o fermento velho, gente. Não viva na festa do que é passado, não viva do momento errado que tem prazer momentâneo e festa momentânea. Cuide com isso, porque nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Sinceridade e verdade, sinceridade e verdade, sinceridade e verdade, sem hipocrisia. Já disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo: não se associe com pessoas imorais. Mas olha o que ele fala: com isso, eu não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras desse mundo. Se assim fosse, sabe o que vocês precisavam fazer? Vocês iam ter que sair desse mundo. Se vocês estão fortes o suficientes para ganhar esse mundo, ser luz no mundo, sal da terra, pode comer com eles, pode estar conversando com eles. Mas Jesus em outra parte diz: cuidado. Salmista em outra parte ele diz: não se assentem na roda dos escarnecedores. O Provérbios diz: cuidado que as más companhias corrompem os bons costumes. Se você não está pronto para estar nesse lugar, não entre nesse lugar. Agora, se você está firme, não saia do mundo. Mas ele diz uma coisa: mas agora estou escrevendo
que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com esses que se dizem irmãos, vocês não devem se assentar nem para comer. Gente, como eu lutei para pregar essa palavra hoje, só lá em casa para mim e para minha esposa. Mas a palavra de Deus nos ensina como nós devemos reconhecer o nosso irmão e dizer: cara, você já foi confrontado e você está aqui nesse lugar sem arrependimento e só atraindo. Você gostaria que os seus amigos tivessem um amigo aqui dentro? Ou melhor, se você gostaria que os seus filhos tivessem um amigo aqui, jovem, você tem um filho jovem e os amigos dele jovem, um deles é promíscuo, imoral, e ele está ouvindo a mesma palavra, mas ele está cada vez atraindo mais pessoas para a imoralidade. Você gostaria que ele andasse com um irmão desse? Por isso Jesus disse: não ande com esse. Até dentro da igreja a gente precisa saber quais relacionamentos que a gente vai ter. Mas o apóstolo Paulo também, e eu encerro com isso, o apóstolo Paulo ele também diz em Gálatas capítulo 6, versículo 1 em diante. Por isso eu estou usando mais a palavra do que minha própria opinião, mais as escrituras do que minha própria oratória. Ele diz: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, que tiraram a trave dos olhos de vocês, vocês deverão restaurá-lo com o quê? Com mansidão. Tudo que eu já falei anteriormente, quem tirou a trave dos olhos sabe como tirar o cisco do olho do irmão. Vocês devem restaurá-lo com mansidão, mas você cuide-se, para que também você não caia, que você não seja tentado. Cuide para que essa situação do teu irmão não te tente, mas levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, eu não peco, porque esse ainda está com a trave nos olhos. Se alguém se considera alguma coisa, eu sou bom, por isso ainda tem a trave. Não tem a trave do adultério, ou da promiscuidade, ou do alcoolismo, mas tem a trave do orgulho. E a trave do orgulho vai fazer com que outros pecados entrem. E ele diz assim: se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, está enganado, engana-se a si mesmo. Cada um, e é o que a Santa Ceia diz, examine os próprios atos, e então, não diz que você não pode se orgulhar de estar vivendo uma vida de santidade. Orgulhe-se de si mesmo, mas porém, sem se comparar com os outros. E o meu orgulho diante de Deus, sabe como que é? Deus, obrigado porque eu era promíscuo, eu não sou mais. Deus, obrigado porque eu tinha desejos tão carnais, eu não tenho mais. Deus, obrigado porque qualquer coisa eu enganava e eu mentia, eu não minto mais. Senhor, obrigado. Então o orgulho santo que está em você, ele leva você a esse lugar de não se achar melhor do que o outro, pois cada um deverá levar a sua própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Versículo 7. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso ele vai colher. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá o quê? Destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanime de fazer o bem, não desanime de abraçar o sermão do monte, não desanime de parar de julgar. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos irmãos, ao da família da fé. A gente precisa se tratar com mais amor, gente.
A gente precisa ajudar o próximo que caiu, mas a gente precisa confrontar e não jogar sujeira para debaixo do tapete. Porque quem está chegando na igreja percebe o amor que nós temos, mas percebe também a seriedade que nós lidamos com o Evangelho, sem ser religioso, mas buscando a pureza. Nós estamos num caminho de santificação. Vamos nos colocar em pé nessa noite. Abra suas mãos onde você está. Feche os seus olhos e não dê atenção para mais nada, enquanto você vai ouvir aquilo que eu quero conduzir vocês em oração. Olhe para dentro de você agora. Você está sentado num trono de julgamento, julgando muitas pessoas. Então você precisa passar pela cruz de Cristo. Porque antes da cruz você era um, mas depois da cruz você é outro. Se você é um julgador de marca maior, um crítico de marca maior, você está apontando o dedo o tempo todo, e você não olha para a sua trave, você precisa se entregar ainda a Jesus. O Sermão do Monte precisa ser abraçado por você. Se você hoje quer dizer: Senhor, eu quero tirar dos meus olhos toda a trave, porque eu não sei tratar do meu irmão. Se eu for tratar, eu vou ser intolerante, tirano. E o Senhor quer que a igreja ame uns aos outros, para que adolescentes não vão mais embora porque encontram aqui gente tão soberba e orgulhosa, para que pessoas vão embora porque não encontram o amor de Jesus no ambiente. O mundo verá a manifestação dos filhos de Deus nos últimos dias. Essa é uma noite, queridos, que coisas precisam sair do nosso coração. Talvez você foi ferido porque não souberam confrontar a sua vida, e hoje você é marcado. Você resiste ao que Deus quer fazer na sua vida. Nessa noite o Senhor está vasculhando as áreas escuras do teu coração, e o Senhor está dizendo para você: se há imoralidade, se você ouviu e não está se arrependendo, cuide, porque um espírito de julgamento está sobre a sua vida. Se há pessoas que precisam confessar e se arrepender, faça isso antes da ceia. Existe um lugar que está nos conduzindo a arrependimento, e o Espírito Santo está falando 1, 2, 3, 4 vezes. Mas nós podemos obstinar o coração e dizer: Senhor, eu quero viver esse estilo de vida. Então tudo que o homem plantar, isso ele vai colher. Jesus está chamando a tua atenção para Ele hoje. Pai, eu quero pedir nessa noite, enquanto nós entregamos o coração na tua presença, Senhor, começa a revelar quem de fato nós somos. Revela o nosso coração, revela quem nós somos por dentro, não aquilo que as pessoas veem, mas quem de fato nós somos, porque o Senhor conhece as motivações do coração. O Senhor sabe o que está dentro do nosso coração. Eu lhe peço, Deus, nos ajude a viver uma vida de santificação, nos ajude a nos posicionar com os frutos que representam o Deus bom que Tu és. Nós não queremos ser mais os mesmos. Algo aconteceu em nós, fomos comprados pelo sangue de Jesus. Examine esse homem a si mesmo e depois participe deste pão e deste cálice. Olhe dentro do teu coração e se arrependa e diga: Senhor, hoje começa uma nova vida. Nós vamos receber o pão e o cálice enquanto adoramos a Jesus com essa canção.
separado, o véu ainda não tinha se rasgado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor meus sonhos reviveu. Antes da cruz estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor meus sonhos reviveu. Senhor, depois da cruz, tudo mudou em nós. Depois da cruz, nós podemos encontrar graça, perdão. Nós podemos sair do trono de julgamento, porque o Senhor nos julgou pelo teu sangue, e pelo seu sangue o Senhor nos aprovou para a vida eterna. Pelo teu sangue o Senhor nos justificou para a vida eterna. Nessa noite, Senhor, é mais do que orgulho de ter vencido algumas áreas, mas é gratidão. É gratidão, Senhor, porque o Senhor tem nos ajudado a tirar cada trave dos nossos olhos. E o Senhor tem enchido o nosso coração de misericórdia, para sermos, conforme o Sermão do Monte, misericordiosos.
Senhor, quando nos tornamos mais espirituais, nós somos, Senhor, compassivos. Eu oro, meu Deus, para que haja uma mudança no coração. Eu oro, meu Deus, nessa noite para que volte ao primeiro amor, para que a chama de novo incendeie o coração. Eu oro, Senhor, para que toda limitação que está impedindo os meus amados de correrem, nessa noite seja quebrada dentro do coração. Eu oro, Senhor, por aqueles que por terem parado a corrida, estão pisando à beira do abismo. E essa palavra é para resgatar aqueles que já se afundaram e aqueles que ainda estão perto de caírem no abismo. A tua misericórdia é grande, ela se renova a cada dia, Senhor. Nós somos comprados, nós não somos mais os mesmos. Por isso nessa noite, Senhor, nós avaliamos o nosso coração. Perfeitos não somos, mas dizemos, estamos crescendo a cada dia. Estamos trabalhando a santidade no coração. Abraçamos a jornada de nos parecer como Cristo. Oh Deus, nos ajuda nessa jornada. Vem, Espírito Santo, nos convence dos nossos atos. Vem, Espírito Santo, vem Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, vem. Que haja entrega nessa noite, que haja entrega, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Oh Espírito Santo, que venha temor sobre a tua igreja. Oh Espírito Santo, que venha temor, que venha temor, que venha temor, que venha temor. Oh Espírito Santo, nos leva a esse lugar. Desperta o teu povo, Espírito Santo. Desperta, Espírito Santo, teu povo, desperta. Desperta, que a ceia seja um despertar para uma nova vida, uma nova jornada. Desperta o teu povo, Espírito Santo. Oh Espírito Santo, revela Jesus, revela Jesus, revela Jesus, revela Jesus. Senhor, nós consagramos esse pão e esse cálice que nos cura nessa noite, que nos cura na alma e no espírito. Senhor, nós dizemos, foi pela cruz que pela fé nós encontramos salvação, redenção. Não é por obras para que ninguém se vanglorie, mas é pela fé. Mas quando pela fé entramos pela porta, nos santificamos até aquele dia. Que ao chegarmos lá, Senhor, possamos ouvir do Senhor: servo bom e fiel, ouviste minha palavra, guardaste no coração e foi vencedor. Guarda-nos, Senhor, de ouvir: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por a ceia que representa o teu corpo, o teu sangue. Comamos todos juntos. Tomemos todos juntos. Pega na mão da pessoa que está do seu lado. Nós somos um corpo, nós somos uma igreja. Nós vamos orar uns pelos outros. Nós vamos fortalecer uns aos outros. Nós vamos dizer: nós não somos uma comunidade que despreza e joga fora. Nós somos uma comunidade que vive o evangelho sério, mas do amor e do cuidado. Ore pelo irmão que está do seu lado. Pai, nós declaramos sobre o nosso irmão, sobre a nossa irmã, aqueles que estão enfraquecidos na fé, aqueles que estão passando por um momento tão difícil. Nós pedimos, Espírito Santo, ajuda eles a vencerem essa batalha. Nós oramos, Senhor, que o Senhor guarde o coração. Oramos, Senhor, que o Senhor possa
levar uma igreja a viver na plenitude de Cristo. Porque antes da cruz nós éramos um, mas nós somos outros depois da cruz. Que haja transformação e restauração. Senhor, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, porque o Senhor é bom para conosco. Tua misericórdia nos guarda, o Senhor nos protege, nos livra, fortalece. Quebra as diferenças, quebra as diferenças, quebra as diferenças, quebra as diferenças, Senhor. Que haja conserto no meio da tua igreja, que relacionamentos quebrados sejam restaurados, que julgamento cesse e apenas aquilo que é justo e perfeito permaneça entre nós. Obrigado pela tua bondade, pelo teu cuidado. Leva-nos, Senhor, a esse lugar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que venha restauração sobre essa casa, restauração nesse lugar, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia, aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor, por sua palavra. O Senhor é bom em cuidar de nós. Tenha uma boa semana, seja abençoado, seja próspero, seja feliz em tudo que você fizer. Guarde a palavra do Senhor. Amanhã nós entramos em jejum de carne. Vai ser um tempo bem precioso. Vão com Deus. Levem com vocês o cálice. Nos ajude na limpeza do templo. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor meus sonhos